Está no ar o programa Nossa Terra, nessa manhã maravilhosa. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Estamos começando o programa Nossa Terra, mandando um abraço bem forte para todas as donas de casa, para você, trabalhador rural, para você, trabalhador rural, você que trabalha nas granjas, que trabalha aí na fazenda, trabalha na sua terrinha. Um bom dia também para todos os policiais, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Exército, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, para todo o pessoal do DMTU e também do Detran. Um abraço para vocês, trabalhadores. Que Deus venha enriquecer cada vez mais vocês com grandes conhecimentos e que a bênção esteja sobre a família de vocês. Um abraço para os comerciantes e também para os comerciários, né? Os comerciários aí estão ligados com a gente, os comerciantes, nessa manhã maravilhosa. Um bom dia para o funcionário público. Bom dia, Paulo Roberto, ligado com a gente. Um abraço para você, meu amigo, aí, Paulo Roberto, homem aí do canal, do policial. Paulo Roberto tem um trabalho muito maravilhoso, e o jangão dele Paulo Roberto, né, está de olho em você. E é ele que está. Ele está ligado, o primeiro a entrar no programa. Bom dia, líder. Bom dia. Vamos continuar incentivando o Paulo Roberto nesse trabalho dele, que há muitos anos, incansavelmente, ele tem levado para Marabá e região aí o seu trabalho. Obrigado, Paulo Roberto, por você existir, né? Um abraço também para Zeca Moreno, o Leverson, Vanderlei Mota, e também o Zé Filho, né? Zé Filho, que é operador de câmaras e também é editor, né, de TV. Aí Zé Filho tem um trabalho profissional de excelência. Um abraço também para o radialista Miguel Cassebe e também para o desportista Domingo César, na cidade de Imperatriz. Bom dia, Domingo César. Bom dia para você e toda a sua família. Que Deus continue abençoando você. Continue sendo essa pessoa que você é, porque grandes lastros de amizade você tem aqui no Pará, tem aí no Maranhão. Onde você vai, Deus é contigo. Na realidade, gente, nós vamos começar o programa aqui. Hoje nós vamos falar a respeito, a Paraxá, ela fala muito de travessia do Mar Vermelho e algo errado nas Bíblias, né? Quando eu falo aqui, para você adquirir uma Bíblia, nós temos aqui a Bíblia, essa Bíblia original, nós temos ela aqui, ela está em hebraico, e a tradução, a transliteração de cada texto bíblico nos mostra que o mar, ele abriu em 12 partes para as 12 tribos de Israel passar. Isso é interessante porque, Shalom, as pessoas tiram os milagres da Bíblia, né? Não sei para quê, né? Se o original diz que o mar se abriu em 12 partes, e aí eles fazem a tradução, a transliteração para o português, para outro idioma, e coloca, e o mar se abriu no meio. Até parece que foi só um caminho, né? A gente vê que tudo tem que ter mais de uma porta, né? Se tiver só ou um caminho, ou uma porta, termina o povo. De vez de ser bênção, termina sendo assim, uma coisa triste, porque pode ser pisoteado, porque ali tinha um tempo, né? Olha, o fluxo de gente que estava saindo do Egito, entrando no Mar Vermelho, pelos canais abertos por Deus, 12 canais, 12 caminhos, se o Eterno tivesse feito somente para Israel passar, seria um caminho, né? Mas como ao sair do Egito, Israel trouxe, através de Moisés, 70 nações, que depois são nações pagãs, que depois começa a dar problema lá na frente. Foi aí que veio a desgraça da idolatria do bezerro de ouro, né? Nós vamos contar isso para vocês daqui a pouquinho, mas a minha esposa vai fazer uma brahá, né? Shaharit, né? É uma brahá que se faz toda manhã
Isso faz parte da cultura judaica. Então, vamos escutar aí essa oração. Nós chamamos no hebraico de reza. No hebraico a gente chama de reza, né? Que a oração é aquela que sai do coração, da boca direta a Deus. O que já foi escrito é chamado de reza. A gente, quando amanhece o dia e abre os olhos e acorda, você tem que agradecer ao Criador. E se você está vivo, se Ele te deu uma nova oportunidade, um novo dia, graças a esse Criador. E muitos não têm acordado, não têm levantado, né? Ruth, o nosso estúdio aqui, a gente já teve um ganho, porque agora o estúdio vai ser aqui mesmo, né? Já está sendo aqui. Só que a gente ainda não preparou 100% o nosso estúdio. Ainda falta a parte acústica das paredes. Essa parede de um lado será nós teremos um painel da Kabbalah. Essa outra parede aqui, nós teremos um painel mostrando a cidade de Jerusalém e vamos colocar em cima, como está escrito na Bíblia: orai pela paz em Israel, né? E prosperarás. E desse lado aqui nós teremos, do programa Nossa Terra, nós teremos outro painel que vai cobrir toda essa parede aqui, tudo feito em máquinas, painéis de primeira qualidade, é caro. Mas aqui é o nosso projeto. Então nós vamos dar mais qualidade, nós vamos melhorar a iluminação. Uma das partes mais assim que a gente tem dificuldade aqui de iluminação é porque minha esposa é branca e eu sou negro. Então há uma diferença de contraste aí, de qualidade de luz, mas a gente vai organizar isso com o tempo. Já melhoramos, obrigado, porque desde quando, antes de a gente mudar para cá para o estúdio, nós estávamos com audiência grande, só crescendo. E agora que cresceu a audiência, cresceu mesmo, as pessoas estão valorizando, é que nós estamos ensinando. Esse programa é para você aprender. Não é para você vir para a nossa religião, não. Porque no judaísmo nós não podemos convidar você, venha, tá? Aceite, recebe a oração, pronto, agora tu é da nossa religião, pronto. Não é assim. No judaísmo não se faz esse tipo de trabalho, né? Como se faz quando eu era pastor, que eu fazia na época que eu era pastor evangélico. Então há uma diferença tradicional do povo de Deus. Você vê que Moisés nunca converteu ninguém das 70 nações. Ele tinha tudo para converter, porque ele dava comida, ele dava roupa, ele deu a liberdade a esse povo, levou para fora do Egito, tomou da mão de Faraó. E essas pessoas, ele nunca pediu obediência. Ele falava do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Mas, na realidade, gente, o que nós podemos ver, o proselitismo não existe dentro da cultura judaica. Mas agora minha esposa está falando, vai falar o Shacharit. Começar de novo. Shacharit. Diz assim: ao despertar do sono, cada pessoa deve refletir imediatamente que o Rei dos Reis, santo bendito seja Ele, cuja glória enche toda a terra, está sobre si, e observa seus atos, como está escrito: esconde-se alguém em esconderijo, e eu não o veria? Diz o Eterno. Acaso não encho eu o céu e a terra? Diz o Eterno. Assim deve cumprir o que foi dito pelo grande salmista de Israel. É dever agradecer a Deus por haver lhe devolvido a sua alma e dizer mesmo antes das lavagens da mão: dou graça perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que formaste o homem com sabedoria, criaste nele órgãos com orifícios, revelado e sabido é perante teu glorioso trono,
que se um órgão aberto se fechar, ou um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem uma hora. Bendito sejas tu, Eterno, que sara toda a carne e fazes maravilha. Elohai, Deus meu, a alma que me deste, pura, tu a criaste, tu a formaste, tu a insuflaste em mim, tu a conservas em mim, e um dia tomarás e restituirás na vida futura. Todo o tempo que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus, Deus de meus pais, que tu és o soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu, Eterno, que restitui as almas aos corpos mortos. Baru. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos, nos prescreveste ocupar-nos com as palavras da Torá. Rogamos-te, Eterno, nosso Deus, torna agradáveis as palavras da tua Torá na nossa boca, na boca do teu povo, a casa de Israel. Todos sejam-nos como os descendentes, assim sejamos nossos descendentes, a descendência dos nossos descendentes, e o descendente do teu povo, casa de Israel, todos conhecedores de teu nome, estudando de tua Torá pelo seu valor. Bendito sejas tu, Eterno, que ensinaste a Torá ao teu povo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Neste sábado, agora, dia 27 de abril, acontecerá o grande seminário onde estará esse doutor Renato Rubim, ensinando como prosperar, a prosperidade dentro da Bíblia. É um seminário que nós estamos fazendo aí de graça, para que as pessoas possam desenvolver o trabalho dentro das suas religiões e ter o financeiro de acordo com as Escrituras. O doutor Renato Rubim, aonde ele tem passado, todas as religiões que têm assistido o seminário dele têm prosperado, não custa nada. Assim, para você assistir, participar desse seminário, começa 2 horas da tarde de sábado e vai terminar umas 5 horas da tarde. São 3 horas de estudos. Eu convido você que é pastor, leve os seus obreiros para participar. Esse seminário é para todas as religiões, todos os ministérios. Você que tem dificuldade financeira na sua religião, então aqui está a solução para você aprender. Tem um livro, você compra o livro, se você puder comprar, lá no seminário terá, nós temos aqui o livro. Se você deseja adquirir esse livro, vai ser muito interessante para a tua vida, vai marcar a tua vida para sempre, porque vai te ajudar, vai ajudar você e sua família Ser próximo e ter aquilo que você bem quer, o que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus promete para você, né? Então, sábado agora, aqui na Folha 17, olha, Folha 17, perguntando, é uma universidade, todo mundo sabe onde é. Lá a entrada é grátis e você vai participar. Então, convidando você e sua família, nós iremos colocar aqui no Novo Marabá um carro de som para relembrar as pessoas desse seminário aí, que é sábado, 2 horas da tarde, na Folha 17, na universidade ali, né? Então é interessante, Ruth, que as pessoas participem e tirem proveito para você, para sua família, né? Mas agora nós vamos para onde, Ruth? Para falar do quê? Hoje do Pêssah ainda. Hoje começa o Pêssah, Hoje né? é o primeiro dia, hoje é a passagem do Mar Vermelho, aonde as pessoas passaram. E hoje nós estamos celebrando o primeiro dia do Pêssah, né? Que significa 7 dias, termina dia 30, é o último dia, a qual você fica sem comer nada com fermento. Você pode comer tudo, menos alguma comida que tenha fermento, como o bolo, pão e muitos biscoitos que é feito com fermento. Eu falei, algumas pessoas ligaram de Goiânia para saber sobre o fermento. Aí eu falei, expliquei tudo sobre o fermento, que a Bíblia diz
o mandamento bíblico diz: tirai-vos os fermentos de dentro de casa. Pessoas dizem: não, eu deixo lá, eu não vou comer, não, ninguém da casa. É desobediência. Só em deixar o fermento dentro de casa, ele já quebrou o mandamento de Deus. É porque, ó, como a Bíblia fala assim: trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Aí você não pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, que não seja na congregação que você congrega. Você entregar dízimo para outra pessoa que não tem nada a ver contigo. Muitas vezes a pessoa quer administrar o seu próprio dízimo. Nós tivemos aqui em Marabá várias pessoas, grandes pregadores que vieram, que corriam todo o Brasil pregando. Chegou aqui em Marabá e ele pediu para, na época, eu estava na Assembleia de Deus, ele pediu R$1.000, que seria, né, uns 20 anos atrás ou mais de 20 anos atrás, 22 anos atrás. E aí, eu mais o pastor Josué, nós acompanhamos ele e o Marcelo, que era o cinegrafista. Fomos buscar esse pastor lá no aeroporto, levamos para almoçar, depois deixamos no hotel. Quando foi à noite, no grande culto, aquela multidão de gente, os olhos dele brilham, né? E aí ele fez pediu a oferta, aí aquela oferta foi para a igreja, umas coisinhas, um saquinho, tá? Aí depois ele pregou, quando está todo mundo bem cheio mesmo da unção, do poder, ele disse: gente, eu sou o pastor fulano de tal, e eu tenho vários missionários espalhados em alguns países. E aí eu preciso, onde eu ando, eu peço oferta para levar para eles. Eles só comem se eu mandar. E ali eu pedi para o pastor se podia tirar uma oferta missionária. Aí o pastor foi, aí disse: tá, tudo bem. E o pastor Josué ficou assim, desconfiado, tocou em mim, Cavalcante, isso aí. Tá certo? Aí tirou a oferta do povo, agora quer tirar mais ainda. Aí ele disse, quando foram pegar lá, aqueles coadorzinhos de pano e tal, aí ele disse: não, pega a toalha da mesa. A mesa tinha 6 metros, 5 metros de comprimento. 4 obreiros corajosos aqui, guerreiro. Aí cada um segurou do canto. Aí ele fez a oração, todo mundo de pé, vou fazer uma oração aqui para você ofertar a obra missionária. Fez a oração. Agora pode colher. Quando o pessoal ia passando, ele dizia: olha, quem tem celular, quer dar aliança, quer dar um cordão, qualquer coisa, a gente transforma em alimentos, isso aí e tal, não sei o que tem lá, relógio e tal. Naquela época o relógio valia muito dinheiro. Aí fizeram aquela coleta grande na sede da igreja. O pastor estava inchado. Pastor Cavalcante, o que te faz? Rapaz, é só orar a Deus. Aí abriu, liberou, né? Você que é o pastor líder, não é o senhor, é o outro, né? Então fique na sua. Mas eu estou me mordendo de raiva. Ele era fiel. Aí o que acontece? Aconteceu lá, tiraram aquele lençol, veio cheio de dinheiro, de celular, de todo jeito, anéis, aliança, cordão, que é para um missionário. E aí entraram num quartinho lá, passaram mais de meia hora para contar esse dinheiro. E o pastor, não sai, né? Então a gente, quando você lê esse livro aqui, você vai ver que muita coisa aí, é cópia. Olha, esse livro te ensina a imaginar, desenvolver os teus projetos. Muita gente tem projeto de vida, tem coisa que é para dar certo, para enriquecer ele, a família e o resto do país, mas essa pessoa não sabe desenvolver os projetos que Deus dá através do pensamento. Tudo que nós temos no mundo aqui foi construído primeiro no mundo espiritual, depois que veio para o mundo material. Ensina você a realizar. Não é só dízimo e oferta que ele fala aqui, não. Ele fala também de como, por exemplo, se você é dizimista ofertante, mas tu está recebendo de Deus o que era para receber? Não está. E o que está faltando? Deus está errado? Não. A Bíblia está errada? Não. O que está errado é você. E aí ele mostra onde é que está o erro, e aí você vai, conserta, e aí o dinheiro vem para você, porque você está sendo fiel a Deus.
Apenas você precisa desbloquear essa mente de escravo, né? E aí que é liberado a fé, né? Liberado a fé. Então não esqueça que dia 27 agora, lá na Folha 17, na universidade, você pode ir às 2 horas da tarde no sábado, né? Pode trazer caravanas de outra cidade para participar desse evento. Esse evento nós contratamos pastor para vir por R$ 5.000. Se pegamos 50 livros desses aqui, 50 livros a R$ 100 cada um, e nós estamos na rua vendendo para pagar esse pastor. Ele vem para Marabá, já mandamos uma parte do dinheiro, está faltando pouca coisa, e nós estamos na rua. Eu, pastor Macedo, pastor Ideni está colaborando com a gente lá no restaurante dele na Folha 27. Quem conhece o pastor Ideni? Na Folha 27, ali tem aquele restaurante, no prédio de andar, ele tem bem na esquina, lá tem para vender esse livro, é R$ 100. Já vendemos para vários pastores, pastoras, vários ministérios dentro de Marabá, mas falta você comprar o seu. Aí você leva lá no seminário e ele vai ortografar para você o seu livro, né, que você comprou. Mas hoje vamos para Shemó, né? Qual é a paraxá hoje? Bechalá. Ainda é sobre... nós estamos no Pessa. No Pessa, a história do Pessa, né? Porque existe... Êxodo capítulo 14. O Pessa é para o povo da Bíblia, o povo judeu. A Páscoa é outra coisa, de outra religião, não tem nada a ver com o Pessa, né? É porque o Pessa significa passagem. Passagem. Passar o Mar Vermelho, libertação da escravidão. O Senhor transformar aquela mente escrava que a pessoa vivia, né, na escravidão. O Senhor libertou e depois teve que mudar a mente. Porque a mente do escravo, hoje mesmo eu estava pensando, o que é escravo? Se você tem um animal, você cria ele na corrente, às vezes solta um pouquinho, mas ele só faz o que você mandar, né? Se não fizer, às vezes bate, espanca. E quando tem os filhos, é vendido, muitas vezes a pessoa dá, toma, para ser tua escrava, para cuidar de ti. Vende, assim era a vida de um escravo. Ele não tinha direito, a mãe, de estar com seus filhos do lado, os pais. Não, porque o dono ali, do escravo, fazia o que queria com os filhos daquela mãe, né? Aqui na Êxodo 14, o versículo 15, que diz assim: E disse o Eterno a Moisés: Que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o. E entre os filhos de Israel pelo meio do mar em seco. E eis que fortaleço o coração dos egípcios e entrarão atrás deles. Glorificar-me-ei antes o faraó e todo o seu exército, seus carros, seus cavaleiros, e saberão os egípcios que eu sou o Eterno, quando me tiver glorificado antes o faraó, seus carros, seus cavaleiros. E moveu-se o anjo de Deus, o que andava diante do acampamento de Israel, e foi atrás deles, e moveu-se a coluna de nuvem de fronte deles, e pôs-se atrás deles. E pôs-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E foi a nuvem e a escuridão para os egípcios. E iluminou a coluna de fogo a Israel à noite, e não se aproximaram um do outro toda a noite. Estendeu Moisés sua mão e sobre o mar, e levou o Eterno o mar, com um forte vento oriental toda a noite, e fez do mar terra seca. E foram divididas as águas. Entraram os filhos de Israel no meio do mar seco, em seco, e as águas foram para eles como muralha, à sua direita e à sua esquerda.
E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos do faraó, seus carros, seus cavaleiros, no meio do mar. E foi na vigília da manhã, e olhou o Eterno para o acampamento dos egípcios, com a coluna de fogo e nuvem, confundiu o acampamento dos egípcios, tirou as rodas dos carros e guiou com dificuldade, e disse o Egito: fugirei diante de Israel, pois o Eterno luta por eles contra o Egito. E disse o Eterno a Moisés: estende tua mão sobre o mar e volte as águas sobre o Egito, sobre seus carros, sobre seus cavaleiros. Estendeu Moisés a sua mão sobre o mar e voltou a água ao romper da manhã. A sua força, e os egípcios fugiram, indo ao seu encontro, e revolveu o Eterno os egípcios no meio do mar. E voltaram-se as águas, cobriram os carros, seus cavaleiros e todo o exército de Faraó que entrou atrás deles no mar. E não ficou um dentre eles. Os filhos de Israel andaram em seco no meio do mar, e as águas foram para ele como muralha à sua direita, à sua esquerda. Salvou o Eterno neste dia a Israel da mão do Egito. E Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. E viu Israel o grande poder que exerceu o Eterno sobre os egípcios. E temeu o povo ao Eterno e creram no Eterno em que Moisés, seu servo. Ruth, uma das coisas que mais me chama a atenção aí no Tanar, que é o que é chamado Velho Testamento pela teologia, é que Deus tem a liberdade de falar diretamente ao seu servo, seu profeta chamado Moisés. Quando a gente vai catalogar dentro dos estudos bíblicos assim do Tanar, que é o Velho Testamento que eles chamam, a gente pode observar que Deus descia à terra e falava com Moisés, ensinou Moisés a fazer incenso, ensinou a Moshe como deveria conduzir aquele povo, ensinou a Moshe as leis, os ruquins, os estatutos, os juízos, né? E as suas mitzvot. Então, no Novo Testamento, a gente pode avaliar que não tem essa liberdade de Deus ensinar alguém alguma coisa, né? Aí as pessoas dizem, não, mas por que o Velho Testamento? Vai no tempo que Deus mandava, agora quem manda é outro. Então não existe isso. Isso é pensamentos que as religiões criaram. Deus é Deus e Deus é Deus e pronto. Deus você não pode comparar Deus com o homem. Porque o homem é falho, a Bíblia diz que todo homem mente, é mentiroso, é pecador, né? E todo homem é carne, toda mulher é carne. E a carne, ela se contradiz em certas situações. Diz o Zé Ramalho que na tortura toda a carne se trai, né? Então, quando não consegue pegar um líder para arrancar o segredo dele, então vai para a tortura. E a tortura faz com que aquele líder abra sua boca e fale o seu segredo do seu país, entrega tudo, porque na tortura toda a carne se entrega, né? Ela perde o equilíbrio. Mas para você, meu amigo, minha amiga que está ligado com a gente, nessa manhã eu quero dizer para você uma coisa interessante. Esse Deus que fala, que falou e aí falará, porque as pessoas acham que Deus não tem mais voz. Existem muitas vozes no mundo que não é a voz de Deus, né? E tem muita gente se dirigindo por isso. Para nós sabermos, dentro da cultura judaica, como é que a gente sabe que a pessoa tem Deus na sua vida? É obediente, né? É pela sua maneira de viver, pela sua prática de vida. Então, para nós sabermos se a pessoa é realmente santo, ele tem que praticar o que Deus manda, a guarda dos mandamentos,
né, a guarda das leis, os 15 volts, e também praticar o estudo da Torá, que é o livro que ele deu para Moisés, a primeira Bíblia que ele deu para Moisés, para educar o povo de Deus. Suas mãos, tá? Baruch Hashem. Mas eu vou ler só isso aqui, aí você continua aí. Aqui na Bíblia, a Bíblia hebraica, isso aqui é uma Bíblia hebraica, só as partes dos Salmos, tradução, transliteração para as nações. É a parte hebraica e a parte transliterada e a parte tradução para o português. No Salmo de número, se você quiser anotar aí no Salmo de número 136, anote aí no papel ou na sua Bíblia, e o versículo que nós vamos ler, aonde diz que o mar foi aberto 12 vezes. Aqui quebra toda mentira de que o mar se abriu no meio. Olha, Deus é verdade. Né? É verdade. Deus é a verdade e nele não comporta mentira. 100% verdade. Aí quando você vê verdade misturado com mentira, fuja disso. Aqui diz assim, ó, Salmo 136, diz assim, versículo 13, aquele que em 12 partes dividiu o mar vermelho, porque eterna é a sua misericórdia. Salmo 136, o versículo 13, aquele que em 12 partes dividiu o mar vermelho. Vê se dá para, não sei se vai dar para você pegar bem direitinho, ó. Se dá para você ler aí, ó. Mas está aqui, ó. A tradução, transliteração para o português. Então, cuidado, porque muitas Bíblias aí estão adulteradas, são alteradas. E isso aí é prejuízo para a tua alma, né? Para a tua eternidade. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Está contigo aí. Nós vamos aqui, a gente vê que o povo de Israel, que era escravo, quando Deus tirou eles do Egito, e quando eles viram que o seu dono, como antes eles tinham, que era o faraó, vinha atrás para levar de volta, porque ele se arrependeu de ter dado liberdade a eles. E voltou com todo o seu exército para levar de volta. Muitos ficavam sem saber o que fazer, porque de um lado vinha Faraó com seu exército e na frente tinha o mar. E o que eles faziam? Eles ficavam amedrontados, achando que iam levar ele de volta, o seu torturador, né? Para levar de volta. Eles chegam até Moisés e perguntam, e aí, Moisés, nós chegamos até aqui, vamos levar de volta? Moisés clama ao Eterno. E o Eterno diz, por que tu clamas a mim? Diz ao povo que marcha. Mas aí, com uma mente escrava, o que é marchar para ele, né? O que é marchar? Aí entra um grande milagre, porque o Eterno, além de abrir o mar em 12 caminhos, 12 partes, ele também seca o lugar onde vai passar carro com cavalos, os animais, o cavalo, criança, tudo vai passar ali. Então é como se ele tivesse passado um trator, né? Que limpou tudo, aquela estrada, e que secou para eles passarem. Mas para chegar a esse momento tem que ter também a fé, né? Porque sem fé não adianta. Verdade. É interessante, Luz, que você falou aí os 4 elementos que foi usado para a abertura do mar vermelho. Por exemplo, quando o Eterno fala para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Aí Moisés ficou assim, com um ponto de interrogação na cabeça. Marchar para onde? Se na frente está o mar, atrás vem Faraó com a fúria. Nós estamos numa sinuca de bico. Mas no meio daquele povo havia uma pessoa que ele era muito corajoso.
E quando ele ouviu Moisés dizer para o povo marchar, ele entrou no mar. E aí as pessoas dizem, vai morrer, vamos afogado já já, esse daí vai morrer, o primeiro que vai morrer. E a multidão, imagina, 71 nação na beira daquela, na margem do Mar Vermelho, olhando para a loucura de um só homem, mas ali não era loucura, era fé. Ele acreditou nas palavras de Moisés, que Moisés recebeu de Deus, e entrou. E quando ele ia entrando no mar, ele ia subindo o corpo dele. Quando chegou no queixo, aí veio um vento oriental, abriu o mar em 12 partes, e aí foi dividido as tribos para poder passar, cada uma passou no caminho, e depois que os pagões, as nações que vieram de carona com Israel, aí tiveram o privilégio de passar, então passaram, né? E a gente vê que o Eterno nunca faz nada sozinho, né? Ele dá ordem aos elementos, ele deu ordem a Moisés para estender ali o seu cajado, foi quando abriu, mas quando vai fechar, no versículo 21, ele diz que estendeu Moisés a sua mão sobre o mar e levou o eterno mar. Com ele, um forte vento oriental. Porque tem os anjos que trabalham no norte, no leste, no sul. E ali, nos 4 pontos cardeais, tem os anjos também, né? Que faz ali também a sua parte. Quando o Senhor manda e eles obedecem. Olha, hoje nós estamos aqui sentados em cima do círculo de proteção. Aqui está instalado o nosso estúdio em cima do círculo de proteção. Do teu lado direito para lá, onde está Israel. Aqui na direção, nossa frente, está o norte. Atrás está o sul e aqui está o oeste. Os ventos, 4 ventos, quando a Bíblia trata-se de 4 ventos, eles saem de cada ponto cardeal desse que eu falei, né? Aí o que aconteceu? Os ventos sopraram em comum acordo. Porque se de cada ponto cardeal soprar o vento, aí ia dar o quê? Redemoinho, que faz aquele vento que roda assim e vai levando as coisas e tal. Termina puxando para baixo. Então, como foi coordenado pela a palavra do homem de Deus, que marche, o vento veio na direção de abrir o mar e levar toda aquela água a partir no meio. Então, quer dizer, se o mar abrisse só no meio, seria 2 partes, né? Uma parte do lado direito, outra do lado esquerdo, e aí tinha que secar, por exemplo, o fundo do mar, porque estava cheio de lama, cheio de pedras. Como é que esse pessoal vai passar de carroça por cima de grandes pedras e mar? E lá, o Mar Vermelho, ele é fundo. Todo mar, ele não é quando se chama mar, porque é água demais, extensão, profundeza, essas coisas todas. Aí o que aconteceu? Quando o vento sopra, é um elemento. A água se abre, outro elemento. A terra faz a parte dela. Qual foi a parte dela nesse milagre que a terra fez? Secou-se. Aí vem o fogo, né? Aí vem o fogo. O calor. É o calor, porque para a terra secar, ela precisa de quê? De calor. Do sol, do fogo. Então, aí veio o fogo e colaborou. Então, quer dizer, 4 elementos foi usado para esse grande milagre. Mas esse milagre só aconteceu quando Moisés fez aquela oração ao Eterno, 72 nomes do Eterno, que são 72 nomes de anjos. Quando ele termina, ele fez 3 vezes apressadamente, aí Deus ouviu e disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Né? Tem outra também, outro tipo de proteção, que quando o faraó chega com seu exército, fica perto. Ele forma um acampamento, porque o Eterno não deixa ele se aproximar do povo. Até que o pessoal passe. Porque ele formou, de dia era nuvem, ele não podia ultrapassar essa nuvem. E à noite era um fogo. E eles também não podiam outro elemento. ultrapassar.
Diz assim que até as flechas que eles fossem lançar, ou que eles lançaram, o próprio fogo consumia e não deixava atingir o povo de Israel. Aí você vê a grande proteção quando você está firme com o Eterno. Tu sabe qual é o elemento teu? Não, fogo. Tu acha que é fogo? Eu acho que é fogo. Porque a gente já percebe quem que nos ajuda. É o vento? É o fogo? É a água ou é a terra? Então a gente percebe, mas cada pessoa tem os 4 elementos, mas tem um que é mais vulnerável, né? Dos 4 elementos, que mais se identifica com a pessoa. Por exemplo, quando você fala assim, Adonai, o elemento que mais rege dentro das concepções do Eterno, porque ninguém conhece, ninguém sabe as limitações do Eterno. Mas quando se trata do Criador, então o elemento Adon significa vermelho. Adonai? Adon, vermelho, fogo. Então a Bíblia diz que o Eterno é fogo puro, fogo consumidor. Aí que cor é o Eterno? Vermelho. Né? Porque a gente vai... a Bíblia, ela é uma ciência, é um código. A Bíblia que nós temos em mão aqui, ela é codificada. Não é o que você lê, é o que ela expressa. Então, tem outra Bíblia, que é a Bíblia oral, que nos explica essa Bíblia. Né? Há muitas pessoas que ficam sem entender. Por exemplo, tem pastor que é admirado, que admira minha esposa, o conhecimento dela. Como ela aprendeu? Porque nós também já fomos ovelhas, né? Mas nós caminhamos para o caminho da sabedoria, do saber, do ler, do estudar, do pesquisar, fazer cursos de teologia, ir para seminário no Rio de Janeiro, para entender a palavra de Deus. Então nós estamos aqui num círculo. Esse círculo aqui, ele tem nome 72 nomes do Eterno em volta de nós. Aqui nesse círculo onde nós estamos, nem o espírito das trevas pode nos atingir, porque nós estamos aqui guardados e protegidos de acordo com a Cabalá, de acordo com a Bíblia, debaixo das mãos da sombra do Onipotente. Aqui essa palavra quando diz, que clamas a mim? Diz ao povo, que marche, né? Ele quer dizer que não depende mais dele. Porque ele diz assim que há tempo de orar e há tempo de agir. Tempo de plantar. Tempo de colher. Muitas vezes a pessoa deixa para orar na hora da necessidade. Mas você deve se preparar antes, em oração. Olha, esse Deus que nós estamos falando aqui, que é o Deus da Bíblia, o Eterno, o Hashem, ele gosta de desafio. Ele quer que você desafie ele. Mas você tem que estar o quê? Santificado. Se tiver uma brecha, você se arrebenta todo. Não tem condição. Ele gosta de desafio. Ele diz lá em Malaquias, fazei prova de mim, assim diz o Senhor. Então, as pessoas estão dando dízimo, estão dando oferta nas suas religiões, mas muitos não estão prosperando. Por quê? Ele não está tomando posse da bênção. A bênção está na sua frente. A bênção estava na frente do povo de Israel. A bênção, o livramento, a salvação estava de frente ao povo israelita. Mas na hora H, ele estava... Porque é tempo de você orar. E há tempo de receber a oração. Há tempo de você orar e há tempo de você agir. Esse agir é a fé. Então, quando ele clamava a Deus, quando ele fez a oração, e aí foi entrando na 72 nomes do Eterno, que eu não vou falar no ar, mas foi um segredo. Ele repetiu essa oração 3 vezes. Aí Deus falou, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aí o que aconteceu? O povo ouviram, mas faltou o quê? Ação. Porque, Ruth, a oração tem que ter ação para que aconteça a manifestação daquilo que Deus quer nos dar. Porque você também tem que ter mérito. Moisés tinha méritos. Falou bonito, é isso. Arão tinha méritos.
Miriam tinha méritos, porque o mérito é através de nossas obras. Nós vamos acumulando, nós vamos tendo depósito no céu. Eu fico assim alegre por eu estar ao lado da minha esposa, porque eu não sabia que a minha esposa, eles têm uma atração pela Globo, não sei, porque são noveleiro, mas eles são noveleiro, mas não é só de assistir, de fazer novela, né? Os parentes da minha esposa, alguns trabalham na Globo, ela falou, aquele ali é fulano de tal, é meu parente, assim, diz o nome todinho, depois a gente vai olhar, tá lá o nome do bicho. Então, o que eu acho assim na família da minha esposa é uma família de muita gente sábia, humilde e sábia. Porque a maioria dos teus parentes são professores e professoras, né? Tem fazendeiro hoje, tem sobrinha que é isso, aquilo outro. Modificou, porque antes era só professores e costureira. Costureira mesmo, daquela que tinha curso, que bordava, que costurava. E também muitos homens que trabalhavam na roça. Na roça também. Hoje o quadro da tua família mudou. A tia Antônia está nos assistindo aí todos os dias. Ela assiste, comenta. Um abraço para a senhora, para toda a família aí. É da família Friagem, né? Friares. Martins, Lima, Souto Maior, todos meus parentes. E vieram tudo do Nordeste, lá do... Ainda tem Tambiarana, é um tio que mora em Belém, Armenta Santana. Então, quando houve por exemplo assim, lá no Ceará, estava uma seca de lascar, aquelas... tudo que plantava morria e o sofrimento estava grande, mas surgiu para cá, para o Pará, para Rondônia, aí surgiu aí um grande movimento. Então muita gente deixou o Ceará, o Nordeste e veio para cá. Nós da família Cavalcante, a gente também é descendente de cearenses, como você é. A tua família vem desses descendentes, ascendentes do Ceará, né? É por isso que ela tem a cabeça chata. Mas o nordestino é isso. Eu tenho sangue de nordestino. Aí às vezes eu fico pensando assim, até a nossa alimentação que a gente come é coxa, cachirute, né? Porque a gente já tem no sangue aquela vontade de comer comida pesada, panelada. Agora mesmo eu estava comendo ali um pão, um cuscuz. Hoje não pode comer pão, pão Antigamente chamava pão de milho. Pão de milho, né? Eu estava comendo cuscuz ali porque hoje, durante 8 dias, nós somos proibidos, quem pratica judaísmo, de comer fermento. A gente tira o fermento de casa e aí mas você pode comer aquela tapioquinha, você pode comer um cuscuz de milho, de arroz. Essa é a cultura judaica. Quem assiste o programa Nossa Terra está aprendendo como vivia o povo da Bíblia antigamente. Aqui também precisa ter fé. Quando Moisés abre o mar, eles agora entram. E o medo do povo, as tribos com medo de entrar. E tribo é povo, né? Mas cada um era descendente de um dos filhos de Jacó, que chamava Israel, quando o Eterno mudou o nome dele. E só teve uma tribo que tinha que o Midrash já entra outro livro, que conta que a história, que o nome dele era Nachon, que era filho de Aminadab. Posteriormente nomeado príncipe da tribo de Judá. Foi o primeiro a entrar. Porque o mar também não abriu assim fácil. Como é que era o nome dele? Nachon. Nachon foi o herói da abertura do Mar Vermelho. Primeiro foi Moshe Rabbeinu. Só que segundo foi esse homem aí que entrou. O mar não abriu assim para você entrar, não. Precisou fé. Tem uns que chegaram, botavam só o pé. Aí não abriu não. E esse não, ele foi até a água bater no queixo. Ele fez a prova dos 9. Rapaz, se eu tiver de morrer, eu morro feliz. Aí entrou. Chegou à altura do queixo dele. Aí o mar se abriu em 12 partes, aquele mundaréu de água, fazendo coluna para proteger o povo de Deus. Olha, gente, esse povo de Deus, o escolhido, que a Bíblia fala, o povo israelita,
que uma hora é povo de Deus, outra hora é povo de Moisés, mas é uma questão, porque a Bíblia, ela nos mostra assim, que Deus, ele não se... Olha, o pecado não tem união com a santidade. Não. Quando o povo de Deus estava guardando os mandamentos dele, Cumprindo, né? cumprindo os Obedecendo. mandamentos, praticando, Deus se alegrava e dizia: Moisés, o meu povo. Se orgulhava. Quando quando o israelita saía do contexto dos mandamentos, como está hoje, todo mundo, cada um achando que não vale mais nada as palavras de Cada Deus, um o cuida de si, mandamento. né? Mas os 613 mandamentos, não, é só para judeu, deixa eles morrer para lá. Não é assim, não. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus do passado, do presente e do futuro. E a sua palavra é lei. A sua palavra é lei. Aí ninguém pode derrubar, só se houvesse um Deus maior do que o Deus da Bíblia. Apareceu? Não. Não, até hoje não. Me mostra um Deus que já escreveu uma Bíblia maior do que essa. Não tem. Por quê? Porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tem várias pessoas aí ligadas, né? Bom dia para você que está ligado com a gente aí no programa Nossa Terra. Vamos continuar hoje a Paraxá de Bechalá. Muitas pessoas, às vezes, é comparado como louco por causa da sua fé. Aqui, se não fosse esse Nacho, era da tribo de Judá e ele era um príncipe, ele era o cabeça da tribo de Judá. Ele não era um coitadinho, não. Não. Ele entrou como doido, né? O louco. Porque o mar vem secar só quando pega abaixo do queixo, assim, ó. Que altura ele Josimar. Que altura ele tinha? Abraço para você, Josimar, e toda a sua família. E ali o mar se abriu. Olha, o termos bíblicos que nós às vezes desenvolvemos aqui, os textos, os temas baseados dentro da cultura judaica, dentro primeiro da Bíblia, dos conselhos que são dados para nós através desse livro sagrado que é a Torá, que a teologia chama o livro da lei, nos dá ênfase de saber se o Eterno está conosco ou não, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele nos prova como ele quer. Cada um de nós é um processo. E o que quer dizer para nós essa palavra mash? Significa que você nunca deve desistir quando estiver em aperto, quando tiver dificuldade, quando o mar estiver na sua frente. Você tem que agir. Não desista nunca, porque ele diz assim: diga aos filhos de Israel que caminhem e o milagre se realizará. Se você for esperar que vai acontecer, fica difícil, porque a gente vê que Nacho foi necessário ele entrar no mar. Se ele fosse esperar o mar abrir por si ali, porque o Eterno já mandou. Mas você ficar lá, não, eu tenho medo de entrar, eu tenho medo de fazer, é necessário agir. Se aí você, o milagre se realizará. se você é uma pessoa fiel a Deus, guarda o mandamento de Deus, honra a Deus, com sinceridade, as bênçãos dele estão perto de você. Agora você tem que avançar. Tem que agir. Tem que agir para alcançar as bênçãos. Aquela pessoa, ele estava preparado ali, como você falou, era um príncipe, né? Que entrou sozinho, arriscando a sua vida. Tribal, né? Era um príncipe de tribos. Eu não costumo essa história de ser juiz, não. Ontem de ontem ligaram para mim de Brasília, é o juiz Cavalcante. Aí eu fiquei pensando, eu? Quem é? Eu sou um sonho, porque parece que tudo que aconteceu, o juramento, que o juiz faz, tudo, ali com aquela corte de juizados, para mim foi um sonho, mas o Eterno traz a nossa bênção através de milagre. Quando a pessoa me convidou para ir no seminário, eu cheguei lá, entrei, porque, preste bem atenção, quando você está perto de uma bênção, existe uma força para te tirar dali. Eu estava lá na Câmara, olhando lá, tinha uma reunião que não era minha, que eu não ia participar dela. Aí veio a minha cunhada e falou: o que está fazendo aqui? Eu disse: não, eu vim aqui para uma reunião com os juízes que mandaram me chamar. Aí ela sentou ali, nós conversamos um pouco, aí ela
entrou para a reunião dela e eu fiquei ali, rapaz, quer saber da coisa? Eu já me embora na casa de irmão. Você nem quer comigo aqui? Ai, deu aquela vontade, mas vem aquela vontade da gente largar. Desistir, Sempre né? perto da vitória, a gente dá vontade de desistir. É o caso desse homem. A vitória estava ali, mas o obstáculo estava maior que era o mar. Ele arriscou a vida dele e ele foi vitorioso. Porque o E mar se abriu. através da fé dele, os outros seguiram atrás, né? Aí quando eu encontrei lá o juiz, aí chegou, me apresentou para o juizado lá, eu fiquei olhando assim, depois eu sentei, aí eu falei, esse cara tudo é grandão, tudo é juiz. Aí o que é que eu vim fazer aqui? Né? Então vocês veem aqui, você foi convidado, foi escolhido, tem várias pessoas que lhe apontou, vários juízes que lhe apontou, para você participar do seminário. Bom, eu já sou acostumado a fazer seminário, ministrar, participar, eu achei que era... Nossa, eu disse, é o dia todinho até a noite. Não, como é que lei, processo, mas isso aí pra mim... Depois tem que fazer as provas. É normal. Aí eu tenho uma mente assim, rápido para mim pegar as coisas. E eu fiquei ali, mas antes de terminar isso, eu vou embora. Eu não sabia não que ia acontecer, porque é um seminário, já participei de muito. Aí ele falou, o juiz levantou lá, já disse, ó, Cavalcante, juiz Cavalcante. Eu falei, eu, juiz? Aí... Já tinha feito as provas? Você foi aprovado nas provas e você já é um juiz. Eu falei, pro juiz, eu vou ser juiz mesmo. Aí eu fui acordar. E disse, você é juiz mesmo, mas parece que eu estava profetizando para mim mesmo que ia ser juiz. E todo mundo aplaudiu. Aí, quando eu sentei lá, chama o Cavalcante, vai fazer o juramento junto com todos os novos juízes. Aí eu fui, levantei, meu Deus, o negócio não é sério. As coisas acontecendo. A bênção de Deus, ela é grande e não causa dor. Baruch Hashem? Mas tem luta, né? Quer dizer, uma força queria me tirar dali, do lugar da bênção. Falar um pouquinho aqui, nós estamos encerrando, estamos chegando ao final, que diz assim, fala aos filhos de Israel que marchem. A voz divina sempre disse aos israelitas marchem, que encontre perante vós o mar vermelho, as perseguições antigas ou a intolerância moderna, marchem, prossiga, avance sempre para diante. Não olhe para trás, onde jaz a sua ruína, os povos que o perseguiram, mas olhe para diante, aonde abre a sua imortal grandeza, magníficos horizontes e o futuro da humanidade. Marchem. As ondas do mar não poderão apagar o fogo de vossa existência. Os rios de nosso sangue derramado pelos tiranos não alcançarão destruir o vosso nome e a vossa glória. Marche, vós estáis por cima dos elementos, acima do tempo, acima do espaço, avance sempre e não retrocedem. Quer dizer, sempre nós devemos olhar para frente, mesmo nas horas das tribulações, na hora que o mar, você olha assim, você vê e você fica assim, para onde eu vou? O que eu vou fazer na hora da dificuldade? Marcha. Não olhe o que está na frente, mas marche. Marche sempre e nunca desista. Eu tenho esse livro aqui há 14 anos. O dia que ele chegou de manhã de tarde, tinha lido todinho. Esse é o livro A Força. Esse livro é o livro da Kabbalah, que fala dos 72 anjos que compõem o nome de Deus. Ele ensina você a aprender tanta coisa aqui de teologia, de astrologia, porque as pessoas pensam que a astrologia é coisa do bicho chifrudo, do rabudo. Tudo eles falam. Quando a pessoa não entende uma coisa... E quando, na realidade, os astros, eles contribuem para por exemplo, assim, norte, sul, leste, oeste, né, os pontos cardeais. Então, o meu sogro, ele sabia a época de plantar na roça. Pela lua, né? Ele foi criado naquilo e ele sabia a época de caçar, ele sabia quando é bom para caçar e quando não é bom para caçar, quando é bom para pescar e quando não é bom. E aí eles tinham esse controle da lua. Ele não entendia nada. Antes do calendário. Hoje em dia nós temos calendário, né?
Mas antes era tudo pela lua. Eu vou comprar uma coisa aqui, eu vou pagar daqui a 2 luas. Quando a mulher está grávida, quantas luas você está de gravidez? Hoje é semana, né? Hoje é semana, quantas semanas? A pessoa comprava algo à prestação, eu te pago com tantas luas. Aí, mas o homem tinha, a mulher tinha a palavra ali e pagava. A promissória, tinha vez que era arrancar o bigode. Que era o fio do bigode. Mas esse livro aqui é do Ian Meckley, é um dos maiores cabalistas do nosso Brasil, uma cabala moderna. Essa é a cabala aí de Madonna, de muitos outros grandes artistas dos Estados Unidos e de outros países, que segue esse ritual. Daqui os nomes de todos os anjos estão aqui nessa lista, são 72 nomes dos anjos cabalistas, que cada um eles têm 3 letras que procede o nome do Hashem. Essa intimidade da gente ler, da gente buscar o hebraico para saber nomes. E no mundo espiritual, o nome tem muita influência. Né? E outra coisa, por que Deus muda o nosso nome? Toda vez que alguém aceita a palavra dele, recebe o Hashem, passa pelo Teshuvah, né? Aí o que acontece? Nesse momento que você está passando pelo Teshuvah, está tendo uma nova vida, aí muda o teu processo no mundo espiritual. Por isso tem que mudar o nome. Tem um crescimento. Tem que mudar o nome, né? Esse nome, por exemplo, meu nome Raimundo, é nome pagão. Agora, quando a gente começa a conhecer Deus, começa a fazer Teshuvah, para fazer o retorno, então é nos orientado a orar, falar com Hashem, para que nos dê um novo nome escrito na glória. E aí ele fala o nosso nome. Então, quando eu estava em Belém do Pará, já fazendo essa parte de Teshuvah, ali foi me dado, pela madrugada, o nome de Eliahu. Eliahu é Elias, em português. Porque o meu ministério mais é de pregar contra os falsos profetas. Às vezes eu pego cada falso profeta aí, que eles perdem até a sandália. Quando eles começam a mentir, eu vou em cima da palavra. E contra a palavra de Deus não tem argumento. Mas tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus ainda usa, ainda fala, né? Mas tem uns mentirosos aí que fizeram da profecia a profissão. E isso aí é contrário aí às escrituras, né? Você tem... mas vamos encerrar, dizer para você, meu amigo, obrigado pela audiência. Faça um favor para nós, compartilhe, envie esse programa para as pessoas do teu WhatsApp, todos que você tem aquela lista, todo dia faça isso aí. Ajude a palavra de Deus chegar a muitas pessoas que estão carentes. Quantas pessoas foi transformada ouvindo o programa Nossa Terra, né? Botaram em prática e Deus abençoou, né? Abraço para você aí, Pedro Brilhante, né? E a irmã Sara, na cidade de Anápolis, né? O pastor Luiz Rosa, também da cidade de Anápolis, Ministério de Abraão, e muitos pastores como o Brito, o pastor Arnaldo lá do Centro de Recuperação, né? Aí onde ele trabalha libertando as pessoas de droga, de álcool, tem um lugar de internato, tudo. Nós ajudamos quando estivemos no Goiás, eu e você, nós ministramos muito naquele lugar, comemos muito churrasco lá com os internos, né? E é coisa boa, mas esse programa tem um patrocínio exclusivo da Cavalcante Cell, que é meu filho, que conserta celular, aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, próximo a Açaí Mania, ao lado, bem próximo da funerária do Paulo, né? Tem a esquina, aqui na 20, de frente com a Praça da Criança. Você entrou lá nessa ruinha e pergunta, onde é o Cavalcante Cell? Todo mundo sabe, né? Fica ao lado também da Sinagoga Shalom. 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 Bom dia para você. Nunca desista, siga o exemplo dos nossos parentes que está na Bíblia, porque são nossos parentes, né? Se você perdeu o programa, pegou só metade do programa, não fique triste não. Entre no WhatsApp, no YouTube, 5 canais aí na internet. Se você é novo, se inscreva, para não perder mais nenhum. Você se inscreva aí no programa, você é avisado quando ele está no ar, tal. Aí o Facebook te avisa quando ele está no ar, novos programas, todos os dias. Olha, eu com a minha esposa, nós estamos a serviço do Eterno para fazer 1 ou mais de 1 hora de programação aqui
para o engrandecimento da sua alma, né? E aí Deus nos compete, nos dá a palavra para que a gente transmita para você melhorar a sua vida. Judaísmo é teoria e prática. Nós temos que aprender para depois ensinar. Na verdade, o judaísmo é uma maneira de viver. Fique na paz, shalom.